Sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 4. Deus me direcionou essa palavra para abençoar a tua vida, para servir de alimento, para te sustentar, para no dia da adversidade essa palavra vai te guardar, vai blindar os teus ouvidos, blindar a sua mente, o seu coração. Eu já te antecipo. No final dessa mensagem nós vamos fazer uma oração sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. A gente vai orar. Mariana mandou uma mensagem aqui, isso é o caso de muita gente, gente ansiosa, gente que está sofrendo de ansiedade. Então eu vou fazer uma construção aqui, eu peço a sua ajuda, que você construa junto comigo, né? No seu pensamento, e aí a gente vai finalizar nesse lugar de oração. Filipenses 4, eu vou ler o verso de número 6. Eu vou melhorar, eu vou ler do 4 ao 7. Filipenses, eu vou focar no 6, mas eu vou ler do 4 ao 7. Diz assim, Filipenses 4, verso 4, 5, 6 e 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Escute. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, ansiedade. Mas para eu poder falar sobre a questão da ansiedade, superando a ansiedade, para eu poder falar um pouquinho sobre isso, nós precisamos entender qual é o contexto, qual é o cenário, quem está falando, para quem está falando, quem são os primeiros destinatários. Se você é aluno de escola bíblica dominical, você entende do que eu estou falando. Para a gente conseguir fazer uma análise, uma interpretação, né? A teologia vai chamar de hermenêutica, uma hermenêutica correta, a gente precisa analisar um pouquinho esses primeiros destinatários. É a igreja de Filipos, são os filipenses, né? Essa igreja é uma igreja que Paulo destinou essa carta, que tem 4 capítulos. É uma carta curta, comparada a outras, né? É uma carta que Paulo vai destinar esse conteúdo. E se você reparar, se você tiver a cautela, o cuidado, é uma carta extremamente pastoral. É simples. A tarefa de quem lê Filipenses é não estragar o que está escrito. A tarefa de quem lê e quem prega em Filipenses é não atrapalhar o que Paulo já construiu. Porque através da sua inteligência, através do seu intelecto, através da sua facilidade no falar, ele construiu pensamentos incríveis para um povo diferente. Para um povo que estava num nível além, num nível diferenciado do nível daqueles primeiros apóstolos. Daqueles primeiros que tiveram contato com Cristo. Quem eram aqueles que tiveram contato com Cristo primeiro? Na grande maioria, pescadores. Tinha lá cobrador de impostos, tinha lá, mas era gente simples. Só que para pregar para esse tipo de povo, por exemplo, você vai entender onde era Filipos. Para pregar para os filipenses, você já tinha que ter um conteúdo diferente. Já começava da língua, que era outra. Já começava da questão de como eles viam o mundo, como eles entendiam o mundo, era uma outra perspectiva. Só que o detalhe interessante também é, Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, Paulo está preso. Só que a carta, o conteúdo, a marca dessa carta, ela vai expressar carinho e alegria. Não sei se você reparou. Se você for contar quantas vezes nessa carta fala de alegria, agora eu fico pensando, eu comecei lendo o verso 4. E Paulo começa dizendo assim, ó, alegrem-se sempre. Outra vez digo, alegrem-se. Ele começa falando alegrem-se e termina falando alegram-se.
Isso, no grego, significa muita coisa. Está falando do começo e do fim. Ele começa com alegria e termina com alegria. O detalhe é, ele está aconselhando que alguém esteja alegre, estando ele preso. Ele está aconselhando que alguém esteja bem, estando ele naturalmente vivendo um tempo difícil. Irmão, você já passou por isso? Você está num tempo difícil e parece que quanto mais difícil é o tempo, mais gente difícil vem para o teu lado pedindo ajuda. Só comigo ou com mais alguém? Tem alguém aqui comigo ou foi todo mundo embora? Tem alguém aqui? Amém? Amém? Você está vivendo um dia difícil, aí parece que todas as pessoas difíceis do mundo resolveram cruzar com você. Já aconteceu isso? Sim ou não? Você está precisando de oração, isso aqui é específico. Você está precisando de oração e alguém chega para você e fala, ora por mim? Com quem já aconteceu? Levanta a mão aí. Irmão, pensa comigo. O sentimento natural era alguém olhar para Paulo e dizer, coitado dele. O sentimento natural era alguém olhar para Paulo e dizer, agora já era, agora não tem jeito, ele deve estar com medo, ele deve estar apavorado, ele deve estar ansioso, eu não sei como é que vai ser. Só que Paulo está de dentro da prisão mandando uma carta para o povo lá dos filipenses, mandando uma carta dizendo, alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. E você sabe que nessa cultura, tanto na cultura judaica, quanto nesse tempo na cultura grega, porque Paulo acaba sendo uma transição entre as duas culturas, você sabe que a repetição, ela quer mostrar algo. Você sabe que quando nós queremos falar algo importante, nós ocidentais, queremos falar algo importante, nós mudamos o tom de voz. Se é algo importante na minha mensagem, algo que eu estou aplicando, o tom de voz muda. Por quê? Porque eu estou mostrando para você, guarda isso. Agora o oriental, aquela cultura judaica, aquela cultura grega, o que eles fazem? Se é importante, repete. Tanto que em Provérbios, você vai ver Provérbios 16 e Provérbios 18, vai falar duas vezes, Salomão vai falar duas vezes a mesma coisa. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é de morte. Esse texto está duas vezes na Bíblia. Só com uma diferençazinha de palavras. Mas esse texto está duas vezes. Alguém vai pensar assim, nossa, será que Salomão estava tão atarefado com as 1000 mulheres que se enrolou e escreveu de novo? Claro que não. O que ele está querendo mostrar é, isso é importante. Você projeta algo, mas às vezes Deus precisa intervir para não dar certo. Você sabia que vai ter coisa que Deus vai intervir para não dar certo? Tem alguém aqui ou não? Porque você projetou, você apontou para um caminho, mas o Deus que é zeloso, o Deus que cuida, está dizendo, isso não vai ser bom para você. Então é melhor dar errado aqui, para que você não se quebre lá na frente. Tem alguém entendendo isso aqui de verdade ou não? Eu já falei isso aqui, que quando Deus fecha uma porta, Ele mostra cuidado. Quando Deus abre uma porta, Ele mostra poder. Então, de qualquer forma, Deus está se mostrando alguém que te ama. Deus está se mostrando alguém que quer o teu bem. Porque quando uma porta se fecha, já dizia o outro, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Alguém crê que Deus cuida? Levanta as duas mãos aí e agradeça, porque Deus cuida. Tira 30 segundos para agradecer. Antes de começar essa mensagem, tira 30 segundos para agradecer. O conselho de hoje é se alegre. O conselho de hoje é celebre. Não deu certo aos teus olhos. O que você chama de fracasso, Deus chama de propósito. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Senhor. Oh, glória. Essa carta então vai demonstrar o quê? Carinho e alegria. Mas a geografia, pastor, Filipos era um lugar muito próximo, em torno de 100 quilômetros da Macedônia. Você vai ver que esse local onde era a igreja dos filipenses, hoje seria um pedaço da Grécia, aonde hoje é a Grécia. Ele estava a 16 quilômetros de um lugar que hoje de repente não é tão famoso. Se eu falasse Nova York, você conheceria e tal, mas naquela cultura era famoso, era um lugar chamado Neápolis. Por quê? Era o porto daquele lugar. Era por onde passava tudo que vinha da Europa e iria para a Ásia, ou vice-versa. Então Neápolis, que é do lado de Filipos, era um portal que dividia o Oriente para a Europa, que dividia a Ásia para a Europa. E você sabe que Israel, você sabe que toda a cultura antiga, ela começa o quê? Ela começa na Ásia. E agora esse local onde Paulo está enviando uma carta, onde Paulo é uma referência, esse local delimita o quê?
a transcendência do evangelho, ao sair daquela localidade, ao sair do meio dos judeus, e agora avançar de forma desenfreada para o meio dos gentios. Esse texto, essa carta dos Filipenses, ela é muito representativa. Por quê? Porque ela se torna muito marcante para o ministério de Paulo. Porque aqui em Filipenses, ele começa a demonstrar o quê? Porque é um limiar. Ele começa a demonstrar o porquê que ele foi chamado. O para que ele foi chamado. Estenda a tua mão que eu vou profetizar. Por esses dias, eu quero declarar que Deus vai te dar sinais do porquê você foi chamado e para quem você foi chamado. Recebe essa palavra. Olha para alguém e fala, Deus vai te dar sinais. Jesus, tem gente desanimada aqui. Ó. Melhor isso aí, vai, dá uma arrumada no ombro. Fala, Deus vai te dar sinais. Fala, você foi chamado para um lugar e você foi chamado para um tipo de gente. Sabe aquela pessoa que todo mundo diz, falar para eles não é fácil, fazer isso não é fácil. Você vai dizer, para mim é tranquilo. Alguém vai dizer, como é que pode ser tranquilo para você? Porque Deus está dizendo, eu separei um caminho para você, que outras pessoas não conseguem entrar, mas você vai conseguir entrar. Isso pode representar a tua família, ok? Isso pode representar a tua família. Então a chegada de Paulo em Filipos, ela é narrada, né, por Atos 16, 9. O que vai falar nesse texto? Um homem, se você quiser ler com calma depois, versos 9, 10, 11 em diante. Um homem vai aparecer em visão para Paulo. E vai dizer para ele, olha, passa a Macedônia e nos ajude. Paulo cheio de planos. Mas através de uma visão, Deus vai mudar essa rota. Através de uma visão, Deus vai mudar tudo. Por quê? Dizendo, olha, nós precisamos do teu ministério, nós precisamos da tua vida. Passa a Macedônia. Sabe o que representa esse momento de Atos 16, 9 na vida de Paulo, que vai direcioná-lo para esse lugar? Representa um tempo em que Deus muda rotas. E Deus falou comigo que nesse domingo é o início de uma semana. E Deus está dizendo, eu estou mudando rota de pessoas. Alguém precisa entender isso aqui. Você estava indo numa direção, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar um recado. Pastor, não é a palavra que eu queria ouvir, não é do jeito que eu queria ouvir, mas eu vou te dar o recado ainda assim. Deus nessa noite me manda te dizer, estou mudando rotas na tua vida, nem que seja por revelação, nem que seja pela palavra, nem que seja por discernimento, mas essa noite a palavra é, estou mudando rotas na tua vida. Alguém que crê em palavra profética, dê um glória a Deus aí, vai. Deus vai te dar uma direção. O ministério de Paulo nesse lugar, em Filipos, para a igreja dos Filipenses, é marcado por conflito, gente. Quem disse que quando Deus dá uma direção não tem problema? Vou de novo, tá? Quem disse que quando Deus dá uma direção não tem conflito? Vou dizer uma coisa, eu acabei de falar aqui. Deus vai mudar rotas, Deus vai dar direção. Quem crê nisso? Dá um recado bem baixinho para alguém que está perto e fala, vai ter problema. Tem gente que nem falou. Está amarrado, pastor. Vou falar não, vai que atrai. Atrai o quê, irmão? Tua vida já está escrita. É Deus dizendo, eu já conheço o fim das coisas. Sabe por que o crente não precisa temer? Porque ele serve a um Deus que já escreveu o final das coisas. O crente não precisa temer porque ele não sabe como é que vai ser amanhã. Deus já sabe como é que vai ser teu último dia de vida. Descansa teu coração. Tua vida não está na mão de homens, tua vida não está na mão de gente importante, tua vida está na mão do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. É marcada por conflitos. Você vai ver que quando ele chega nesse lugar, Deus deu uma direção. Deus deu uma revelação. Só que quando ele chega nesse lugar, algumas coisas vão acontecer. Ele encontra uma mulher, e essa mulher vendia lá púrpura, enfim, Lídia, ele encontra ela, beleza. Só que quando ele vai avançando, vieram algumas mulheres gritando algumas coisas, e tinha uma menina lá que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava coisas e dava lucro. Ela era uma escrava. Tinha gente se aproveitando daquilo. Tinha gente que prendia aquela menina e ajudava da adivinhação. Não era revelação de Deus, era adivinhação. Aprenda a diferenciar. Ok? Tem gente que fala, é de Deus, ele falou meu futuro. Toma cuidado. Tem que ter discernimento. É de Deus, falou tudo que eu estou vivendo. Irmão, Satanás sabe do teu passado inteiro. Então para ele falar o que você fez, para ele falar com quem você falou. Ah, pastor, o senhor está desacreditando dons? Não estou. Não estou desacreditando, porque quando é Deus você sabe. Quando é Deus quem tem discernimento, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
As minhas ovelhas não confundem a minha voz. Se é de Deus, você vai saber que é dele. Sim ou não? A questão é, sabe o que Paulo faz? Ele repreende o demônio daquela menina. E ela para de dar lucro para quem era o senhor dela. E aí esses homens agora vão armar um esquema e vão prender Paulo. E quem estava junto com Paulo? Escuta uma coisa, às vezes quando você está com alguém de Deus, você vai ter benefícios por estar com alguém de Deus, mas você vai ter provas às vezes também por estar com alguém de Deus. Irmão, o que Silas fez nessa história? Só estava acompanhando Paulo. Olha para alguém que está perto e fala, quer andar comigo? Ah, em nome de Jesus, que desânimo, vou parar de pregar. Fala para alguém que está perto, fala, quer andar comigo? Fala, vai ter benefício, mas vai ter que segurar a onda quando apertar, fala aí. O que Silas fez? Coitado, estava só junto. O texto diz que eles prenderam Paulo e Silas. Botaram na prisão. Imagina, os caras indo cabisbaixo. Eu estou falando de outra prisão agora. Os caras indo cabisbaixo, tristes, depressivos. Claro que não, eles foram para dentro da prisão. O texto diz que eles começaram a orar e cantar, adorar o Senhor. Imagina, oh Jesus amado. Imagina, ao invés de ter acusação, tinha adoração. Eu vim dar um recado para alguém, troca a acusação no teu lar para adoração que vai dar certo. Eu vim dizer para alguém, lá naquele lugar está dando errado, que você está procurando culpado. Mas Deus me manda te dizer, se você trocar essa busca de culpado pela busca da presença de Deus, orando, cantando, à meia-noite um terremoto veio. Eu profetizo para alguém que acredita, o terremoto de Deus não é para te matar. Alguém crê nisso? O terremoto de Deus é para restaurar. Oh Jesus amado, alguma coisa na tua vida vai ser restaurada, alguma coisa na tua vida vai ser mudada, por causa da tua oração e do teu louvor. Se alguém acredita nisso, dá um glória a Deus, aplauda, se manifesta de alguma forma. Oh glória! Resultado dessa prisão, da oração, da busca, o terremoto veio. Qual foi o outro resultado depois do terremoto? A gente para no terremoto. Gente, a gente precisa melhorar na análise de texto. Porque a gente acha que o milagre dessa história foi o terremoto e eles serem livres. Aí você vai olhar para mim, 20 anos de crente, e vai dizer, não foi, pastor? Não. É porque quando acontece o terremoto, o cara que era o carcereiro, que tomava conta da prisão, falou, já era, fugiu todo mundo. Para eles não me matar, eu mesmo vou me matar. Aí Paulo vai acalmar. Gente, esse cara era diferente. Paulo vai acalmar e vai dizer, calma, não precisa fazer isso não, estão todos aqui. Ninguém fugiu não, calma. Vai pregar para ele. Esse homem vai se converter, crede no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Sabe qual é o resultado final desse texto? Esse homem é batizado e a família dele inteira é salva. Por quê? Tudo começou numa perseguição. Ah, me ajuda aí, fala, eu gosto de conversar. Fala para alguém, fala assim, ó, vai começar numa perseguição, mas vai terminar no milagre. Ah, tem que ser mais ânimo isso aí, vai. Fala assim, ó, vai começar numa perseguição, fala aí. Mas vai terminar com um milagre. Melhora, fala, vai terminar com um testemunho. É Deus quem está permitindo essa perseguição. É Deus quem está permitindo esse problema. Ah, pastor, Deus não poderia livrar Paulo? Poderia, mas ele livrou Paulo na prisão e não da prisão. Pastor, Deus poderia ter evitado esse problema. Deus está dizendo, eu permiti o problema para entrar contigo no problema e te livrar dentro do problema. Oh Jesus amado. A fundação da igreja de Filipos aqui, ou dos filipenses, vai representar essa marca então da transição da Ásia para a Europa. Nesta que é uma das epístolas da prisão, né, vão ter outras epístolas que Paulo escreve da prisão. Filemão, Colossenses, Efésios, tudo isso, o texto que nos anima hoje. Paulo estava vivendo um dia difícil, mas ainda assim vai escrever, né? Parece que o texto vai dar a ideia, sabe do quê? De que poucos amigos continuaram ou permaneceram leais a Paulo. Irmão, escuta uma coisa. Tem pelo menos dois textos que você pode ler depois. Filipenses 2, 19 ao 20 e Filipenses 1, 15 ao 17. Que ele vai falar por duas vezes, dizendo, todo mundo me abandonou, só sobrou Timóteo. Só ficou Timóteo. E ele estava preparando Timóteo para poder enviar ele no lugar dele. Timóteo vai ser o pastor de você, vai cuidar da igreja aí. Mas todo o resto foi embora. Preso, abandonado. Os amigos não queriam estar mais perto. Mas ainda assim, dizendo, alegrem-se sempre. Você tem noção do que é isso, gente? A gente por muito menos quer desistir. A gente por muito menos quer jogar a toalha, como dizem por aí.
Mas Paulo tinha tudo para desistir. Mas está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vim pregar para alguém nesse domingo que tinha tudo para desistir, mas vai dizer, essa palavra é para mim. Oh, Jesus Cristo. Essa palavra aqui foi uma palavra que Deus me deu essa tarde. Eu falei, Senhor, isso não é muito o meu caminho, não é muito minha vez. Deus falou, me obedece, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que precisa de uma direção através dessa palavra. Quem sabe você está vivendo prisões em alguma área da vida. Quem sabe você está vivendo abandono. Mas Deus está dizendo, eu vou te usar para consolar outros. Eu vou te usar para ser uma bênção na vida de outros. Oh, Jesus amado. Pastor, e o capítulo 4 que o senhor leu? Já te dei um panorama. De Filipenses, já te dei um panorama. De Filipos, dessa cidade, desse lugar. Da Macedônia, que está ao redor. De Neápolis. Agora, nós precisamos entender esse texto. Que é o capítulo 4. Que nós estamos lendo. É o final da carta. Toda a carta é rica demais. Só que o final da carta é onde a gente vai se debruçar. Para poder fazer uma análise rápida e ir para casa abençoado. Como é que Paulo começa essa carta? Verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Olha isso. Você percebe que tem gente que no tempo da luta ele fica amargo na fala, sim ou não? Vou de novo, vou fazer a pergunta de novo, tá? Já reparou que tem gente que no dia da luta a fala dele fica amargo, ele começa a ferir os outros? Sim ou não? De novo, Paulo está preso. De novo, Paulo está em luta. Mas eu vou ler de novo. Olha a educação do cara. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Olha quanto amor tem aqui nessa fala. Eu me senti amado lendo esse texto. Imagina a igreja de Filipenses. Você tem noção do que é isso? Está todo mundo esperando que você vai esbravejar. Você libera uma palavra de amor. Irmão, você quebra a lógica. Eu vou dizer uma coisa. Tem vezes que parece que o inferno inteiro está de plateia para esperar você murmurar e reclamar. Ouse quebrar a lógica. Alguém entendeu isso aqui ou não? Tem hora que tem um monte de demôniozinho. Pastor, Deus te revelou isso, irmão? Só lê a Bíblia. Tem um monte de demôniozinho esperando. Eles infernizaram a tua vida, perturbaram a tua vida. Aí você fala, caramba, até quem era amigo se virou contra mim. Meu Deus, no trabalho o patrão chegou atribulado. Meu Deus, essa empresa, tá todo mundo estranho. Meu Deus, esse contrato que estava prestes a fechar, eu não estou conseguindo fechar mais. A pessoa mudou a cabeça. O que está acontecendo? Aí tá todo mundo esperando você explodir, você gritar, você reclamar. Aí você vai falar, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Aí você olha em casa para tua esposa, para o teu marido e fala, você sabia que você está mais bela hoje? Você está mais belo hoje? Ah, irmão, quer agradar? Fala, você sabia que você está mais magro? Está mais bonito? A maquiagem ficou boa, o cabelo ficou bonito. Por quê? Está todo mundo esperando você reclamar, você ficar azedo. Mas você diz, eu decido. O Espírito Santo habita em mim e é Ele quem controla. Eu não sou controlado pelo que acontece do lado de fora. Eu sou controlado por alguém que está sentado sobre um alto e sublime trono. É Deus quem guia a minha vida. Alguém entende isso aqui ou não? Se eu me deixar ser controlado pelo que acontece fora, eu vou ficar amargo toda hora. Irmão, trânsito é um negócio terrível, sim ou não? Quem é que confessa que o trânsito é terrível? Se você deixar, você está lá no momento de adoração, você está lá cantando, adorando, aí passa alguém, aí te fecha, aí você fala, ah, demônio. É ou não é? Aí passa alguém voando, fala, ah, Satanás. Eu me peguei nisso. Eu falei, cara, eu estou no meio do meu momento de adoração. O bicho ruim passa e eu dou crédito para ele. Ele quebrou meu momento de adoração, até eu conectar de novo. Está entendendo isso aqui ou não? Eu tava lendo isso aqui, eu achei lindo. Eu fiz uma consulta muito legal. Estava dando uma olhada em alguns dicionários. Um deles, o que eu mais olhei, foi o Beacon, que é da Central Gospel. E ele estava falando que qual era a cultura da época? A cultura de ignorar. Se tem algo te fazendo mal, a cultura era ignorar. Porque eu estava estudando e pesquisando o porquê que nessa carta Paulo vai citar, nesse capítulo, Paulo vai citar nome de pessoas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Porque, irmão, um troço que vai ficar por muito tempo, que a gente está estudando, até hoje. Ele está mandando uma carta, ele não estava presente, a carta seria lida em público.
E você vai ver onde eu vou chegar depois. Ele vai citar coisas complicadíssimas e vai dar nome. Eu fiquei pensando, por que ele está dando nome? E eu fui fazer uma pesquisa. Eu estou pesquisando. Eu estou olhando, por que ele deu um nome estranho? Não faz o perfil de Paulo. E aí, essa pesquisa que eu fiz, falou que, olha, quando ele cita nome, não é para o mal. Quando ele cita nome, ele está querendo ressaltar e honrar. Porque a cultura da época é, alguém que você não tem afinidade, alguém que te faz mal, ignora. Olha que legal. Aí você olha, por exemplo, para Jó, que eu falei da plateia esperando você reclamar. Você lembra que Jó está perdendo? Está perdendo, perdeu casa, perdeu família, perdeu dinheiro, está perdendo. Todo mundo esperando ele murmurar, o inferno esperando ele murmurar. Fez até aposta lá, dizendo, ó, se tirar, ele vai reclamar, ele vai murmurar. Olha o que ele fala. Deus deu, Deus tomou. Irmão, antes de eu terminar, é Deus que está tirando? Pensa na resposta. Quem está tirando da vida de Jó? Tem alguém aqui, gente? Em nome de Jesus, só tem duas opções. Outro vai errar, acertar. É Deus que está tirando de Jó, sim ou não? É o diabo. Ele pediu, mas é ele. É o diabo que está tirando. Só que Jó não fala que o diabo está furioso. Não. Irmão, isso deve ter arrebentado com o inferno. Uma bomba deve ter explodido lá dentro. Saiu o comentarista bíblico Jonas Almeida. Por quê? Está o inferno dizendo, agora ele vai falar nosso nome. Agora ele vai falar da gente. Agora ele vai falar do que a gente está fazendo. Aí Jó vai falar, Deus deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Sabe o que ele está dizendo? O que acontece na minha vida não é de obra de mão de demônios. O que acontece na minha vida é permissão de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a parte de Deus. Eu não me relaciono com demônios. Eu me relaciono com o Todo-Poderoso. E se está acontecendo é porque Ele deixou. Se está acontecendo é por meu Jesus amado. Oh, aleluia. Alguém entende para adorar ao Senhor aqui? Deus, Ele está dizendo, eu não vou dar glória a demônios. Quer ver? Literatura do Antigo Testamento. Tem gente que se debruça em cima disso direto, para poder dizer o que ele estava querendo dizer. Quando a Bíblia vai dizer, um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Davi. Atormentava Saul. Alguém fica, como é que era maligno da parte do Senhor? Como é que era isso? Irmão, a cultura, a forma literária, nunca vai dar glória a demônios. Então se é um rei, se está com a permissão de Deus lá no posto, então era um espírito maligno. Era o diabo que estava postando no cara. Só que ele termina dizendo, da parte do Senhor. Sabe por quê? Ele está dizendo, até o mal que acontece, é a cultura judaica, tem a permissão de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu vou fazer uma decisão hoje, eu não sei se você vai querer decidir comigo. Eu tomei uma decisão, eu não vou glorificar nome de demônios. Eu posso estar no problema que for, vai me encontrar adorando, vai me encontrar glorificando, vai me encontrar dizendo, meu Jesus amado, obrigado, obrigado, obrigado por me sustentar nas lutas, obrigado por me ajudar, obrigado por secar minhas lágrimas, obrigado por não deixar eu desistir. Em nome de Jesus, faça um voto com Deus nessa hora. O Jó ainda tem coragem de pregar para a mulher dele. O Jó olha para a mulher e fala assim, você aceitou o bem de Deus, não vai aceitar o mal? Isso aqui dá para pensar uma semana sobre isso. Sim ou não? Irmão, tem um monte de crente que tem coragem de aceitar o bem. Pergunta para alguém que está perto. Fala, você tem coragem de aceitar o mal? É engraçado porque quando o bem vem, a gente está tão mimado que a gente nem agradece mais. Tem gente que recebe vitória e nem testemunho conta mais. A gente está tão acostumado a receber o bem que a gente não agradece. Agora, quando o mal vem, a gente diz, Deus não existe. Se existisse, isso não teria acontecido. Se existisse, Ele não teria. Ah, Deus me abandonou. É engraçado, eu aceito o bem. Jesus amado. Quem está aqui comigo, diga eu. É algo para pensar. Paulo aqui começa encorajando, dizendo, olha, permaneçam firmes no Senhor. Aí, olha aqui, isso eu quero que você preste atenção, versos 2 e 3. Tem um estudo inteiro só em versos 2 e 3. Olha o que ele vai dizer. Na carta, estão lendo lá, está todo mundo, a igreja inteira vendo. Ele vai dizer assim, ó. Eu rogo a Evódia e também a Sintique. Dois nomes legais, de duas irmãs, abençoadas. Evódia e Sintique. Que vivam em harmonia no Senhor. Verso 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, isso aqui
Tem uma versão que acredita que foi traduzido, na verdade, o significado do nome. Leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Sabe o que ele está falando? Vou melhorar para você entender. Ele está dizendo assim, ô Sintique, deixa eu ver o nome da outra irmã amada. Evódia, trata de se acertar. Ô Sintique, ô Evódia, vocês estão de mal, né? Se resolvam. Imagina, ele está citando o nome das irmãs. Imagina se as irmãs estivessem lá. Com certeza estava. Porque quando você dá uma estudada, você vai ver que é legal Filipenses, porque Filipenses tem uma liderança feminina muito forte. Filipenses, de forma proposital, ele cita muitas líderes que eram mulheres. Ok? E aqui são duas líderes. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, lá atrás, elas me apoiaram na evangelização. E aí, os comentaristas vão dizer o quê? Hoje, essas mulheres seriam liderança no meio do povo. Elas estão discipulando o povo. Elas estão treinando o povo. Elas são pregadoras da palavra, estão ensinando o povo. Só que em algum momento gerou uma confusão, que ninguém sabe qual é. Só que elas ficaram de mal. Sabe quando o crente fica de mal? Corta aqui, já viu? Ah, não, vou sentar do outro lado agora. Ah, não olho mais, não dou mais a paz do Senhor. É ou não é? Ah, ele passou e fez bico para mim. É assim ou não é? É ou não é? Me olhou estranho, de cima e embaixo. Se fosse de baixo a cima, tudo bem. A Evódia e a Sintique estão mal, uma com a outra. Só que estão tentando tocar a vida. Elas estão achando que está tudo bem. Não, se eu continuar ensinando, se eu continuar pregando, está tudo bem. Aí Paulo lá da prisão. Como é que Paulo ficou sabendo disso? Sempre chega a notícia, irmão. Irmão, coisa ruim sempre chega. Sabia disso? Coisa boa às vezes fica, mas coisa ruim sempre chega. Paulo ficou sabendo lá de dentro. Espera aí que eu vou escrever uma carta. Sabe o que eu achei legal? Eu achei legal que, se eu não me engano, é Fitzgerald, isso aí, de 96, é um comentarista. Ele vai dizer que ele vai citar nomes, e essa carta, toda essa carta dos Filipenses, é a linha desse teólogo. Foi por causa dessa confusão que ele escreve tudo isso. E ele vem preparando o caminho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele prepara o povo, ele ensina sobre como se comportar, ele ensina sobre como é o viver cristão. E depois que ele prepara o povo, aí ele mostra no final por que ele está escrevendo aquela carta. Tem duas irmãs aí que estão brigadas. Se resolvam. E ele vai dizendo assim, eu rogo. Ele está falando de forma impositiva. Rogo a Evódia e Sintique que vivam e tenham harmonia no Senhor. Esse texto fala de um apelo à unidade. E Paulo aqui está citando nomes. O citar nomes também, esse teólogo vai dizer que está falando do tamanho da gravidade do problema. Ele não vai citar nome para coisa boba. Ele não vai citar nome para alguém que achou que o cabelo da irmã não estava legal. É um problema grave. Então, se é um problema grave, ele vai agir com uma atitude pesada e grave, de igual maneira. Outra coisa, essas mulheres então continuam liderando, ajudaram Paulo. Só que beleza, isso é legal, guarda isso aqui. O comentário bíblico vai dar o significado do nome dessas duas. Isso me chamou a atenção. Se você quiser, depois você tem lá o dicionário, na página 254. Depois dá uma olhada. O nome das duas mulheres significa boa viagem e boa sorte. Fala para alguém que está perto, fala boa viagem e boa sorte. Os pregadores tudo rindo, querendo pegar dessa parte em diante, né? De novo, por favor, fala para alguém, fala boa viagem e boa sorte. Irmão, Evódia e Sintique significa boa viagem e boa sorte. O que representa a boa viagem? Boa viagem representa a ida. Boa viagem representa a atitude. E nós estamos falando de Paulo. Paulo é um apóstolo, e apóstolo fala de envio. Então, quando fala de ida, ele está dizendo assim, olha, vai existir uma bênção na tua ida. E o que significa boa sorte? Boa sorte está falando de resultado. Então, boa viagem e boa sorte. Essas estão separadas. Essas estão brigadas. Mas eu rogo para que elas tenham novamente comunhão no Senhor. O que significa isso? A atitude e o resultado voltarão a estar em comunhão no Senhor.
Oh, Jesus Cristo. Aquilo que estava divorciado. Eu tenho atitude, pastor, mas não está tendo resultado. Aquilo que estava separado, pastor, eu tô indo lá, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Aí Paulo está liberando uma palavra que eu faço coro na palavra dele. Aquilo que estava distante, o que estava separado. Você tem atitude, mas não tem resultado. Em nome de Jesus, Deus está fazendo uma união nessa noite. Alguém que acredita nisso, levanta as duas mãos se você pode. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai ter atitude, boa viagem, mas também vai ter resultado, boa sorte. Oh, glória! É Deus trazendo de um lado a boa viagem, a atitude, e trazendo de outro lado a boa sorte. As tuas atitudes a partir dessa noite serão recompensadas de forma diferente. Oh, meu Deus do céu, a atitude estava divorciada da boa sorte, mas Deus está dizendo, eu estou unindo de volta, eu estou juntando de volta, vai passar a dar certo. Tem alguém que acredita nessa palavra? Eu sinto uma graça de Deus para profetizar na tua vida. Tuas finanças estavam travadas, vai ser liberada. Tua vida emocional estava travada, vai ser liberada. Pastor, minha família, meus filhos, está tudo perdido. Deus vai entrar em cena, porque Ele está trazendo a boa viagem e a boa sorte. Elas vão estar unidas em Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Todo esforço que você empreender, Deus vai fazer vir resultados na tua direção. Eu vou liberar uma palavra aqui. Por esses dias, se prepare. Resultados como você nunca teve antes vão bater na tua porta. Oh, Jesus amado. Você já tem muito trabalho no passado. Você já tem muita semente no passado. E Deus está dizendo, eu estou trazendo agora, oh Jesus amado, a boa viagem. E estou trazendo também a boa sorte. Oh, glória! Em nome de Jesus, começa a saudar a boa viagem. E começa a saudar a boa sorte. Porque Deus está dizendo, eu não abro mão de vocês. Paulo vai fazer um apelo a um terceiro personagem, ao leal companheiro, que ajude elas a se reconciliar. E eu acho lindo, porque aqui é um pacificador. E Jesus vai ensinar sobre isso também. Mateus 5:9. Olha o que diz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus separou uma bênção exclusiva para quem era um pacificador. Pergunta, você é um pacificador ou você é daquele que bota pilha? Alguém já viu pessoas que botam pilha? Tem gente que bota pilha que é vulgar. Sabe? Eu não deixava, esse é o vulgar. Mas tem o que bota pilha que é intelectual. Eu, no teu lugar, eu faria assim, eu faria assado. Mas por dentro ele está dizendo, eu vou fazer ele se arrebentar. Mas é intelectual, ele vem com técnica. Ele vem dizendo, ele vem dando detalhe. Tá? Mas por dentro, a maldade é dizer assim, eu vou causar uma briga, eu vou causar uma confusão. Sabe o que falou de você? Sabe o que estão falando? Ele quer criar uma contenda. Mas Jesus está dizendo, tem uma bênção específica para aquele que é pacificador. Sabe o que eu fico pensando? Paulo está longe, mas Paulo fala assim, tem um cara que eu posso confiar. Ele vai dizer, meu leal companheiro. A gente tem um problema grande aí, mas eu confio que você vai resolver. Meu leal companheiro, a gente tem um problema aí na igreja, mas eu confio que se tiver na tua mão, está nas melhores mãos. Oh, Jesus. Eu quero declarar que assim como esse leal companheiro, Deus vai levantar você. Aonde tinha confusão vai passar a ter paz. Oh glória, oh glória. Se Deus tem um remédio para essa situação, esse remédio tem o teu nome. Se Deus tem um remédio para... Oh Jesus amado, recebe só. Pastor, aquela empresa é uma confusão. O remédio é o teu nome. Essa família tem... Por que eu nasci nessa família? Aí Deus está dizendo, o remédio é o teu nome. Oh glória. Pastor, por que essa pessoa está do meu lado, está no meu setor? O remédio tem o teu nome. Olha para alguém e fala, o remédio tem o teu nome. Oh, aleluia. Como acaba, pastor? Verso 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ansiedade, o que é? Explicando de uma forma bem simples, é uma preocupação intensa, excessiva ou persistente. O que isso gera? Aflição, angústia, perturbação de espírito e sensação de perigo. Gente, não sei se você lembra, quando Ana estava orando, Eli olha para ela e acha que ela está embriagada. Ela está numa luta intensa, ela está num estresse intenso, ela está numa angústia.
enorme. E ele olha para ela, ele percebe que ela está meio estranha. Aí ele fala, não, só estou amargurada de alma. Sabe o que ela está dizendo? É um problema interior, eu estou ansiosa, eu não estou bem, mas estou orando, mas estou buscando. Ela está seguindo esse conselho aqui. Oh, Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, como é que eu venço isso? De acordo com a palavra. Primeiro, conselho de Paulo, se alegrando. Me ajuda, de verdade. Eu não pedi para você fazer isso hoje ainda. Dá um sorriso para alguém que está perto. Fala, se alegra. Dá esse recado, vai. Irmão, Paulo estava da prisão dando esse recado. Você está da Devec Macaé, você não está na prisão, tá? Melhora aí, dá para melhorar esse negócio. O irmão da prisão deu um recado melhor do que alguns. Melhor, dá um sorrisão. Fala, se alegra. Fala, outra vez te digo. Fala, se alegra. Vamos de novo, vamos de novo. Sorrindo, sorrindo. Você tem dente aí, nem que seja um só. Vamos lá. Fala, se alegra. Fala, outra vez te digo. Se alegra. Oh, glória a Deus. A presença do Senhor, a abundância de alegria. Onde tem presença de Deus, tem alegria, se alegra. Por muito tempo a gente achou que ser crente era ter cara amarrado. Tá longe. Que é isso? Você tem um Deus que cuida de você. Você pode sorrir, você pode descansar. Fica preocupado quem precisa resolver com a própria força. Agora quem tem um Deus que luta por você, que está do teu lado, pode descansar. Ele está contigo, Ele não te abandonou. Para essa semana eu quero declarar, descansa o teu coração, porque Deus é contigo. Oh glória, a semana está começando, eu profetizo para alguém aqui. Eu não vou voltar com essa profecia para casa. Eu declaro em nome de Jesus, passe a sorrir essa semana, porque você tem um Deus que cuida de você. Volta a botar um sorriso na boca, porque você tem um Deus que não te abandonou no passado, não te abandonou hoje, e já tem o teu futuro preparado. Sorria, alegre-se. Oh, glória. Como resolver, pastor? Se alegrando. Como eu posso me alegrar? Trazendo à memória o que pode me dar esperança. Lembra daquilo que Deus já fez na tua vida que você não esperava? Irmão, quem já? Levanta a mão aí. Quem já viveu um milagrão? Você fala, não estava nem esperando e chegou. Alguém? Sabe aquela ligação que você acha que é cobrança, não é? É bênção? Sim ou não? Sabe aquela ligação que tu acha que é problema? Tu olha e tu fala, tem cara de problema, tem cheiro de problema. Aí você atende, é vitória, é bênção. Oh glória, eu quero declarar que você vai ter surpresas boas por esses dias, em nome de Jesus. A gente está no ambiente de aprendizado, de ensino, mas também estamos no ambiente profético. Eu creio que Deus está mudando rotas para essa semana. Eu creio que a notícia boa vai chegar. Pastor, por que eu tenho que me alegrar? Porque Paulo não está dando uma opção, a Bíblia não está dando uma opção. É um mandamento, alegrem-se, é imperativo. Decida estar alegre. Alegria, pastor, como é que eu posso decidir estar alegre se está tudo ruim ao meu redor? Porque a alegria não pode ser apenas uma explosão de emoções, mas é um ato contínuo. Eu ouvi alguém dizer, pastor, o senhor sorri, o senhor prega rindo, parece que o senhor nem tem problema. Eu falei, é. Falei rindo, eu estou rindo de nervoso, tu não sabe. Pastor, te vejo rindo, falando e tal, parece que está tudo bem na tua vida. Eu estou rindo de nervoso. Mas é uma decisão. Eu decidi não ser alguém digno de pena. Eu decidi não ser alguém que por onde passa de cabeça baixa, alguém diz, coitado, coitadinho. Eu decidi andar de cabeça erguida, porque eu tenho um Deus que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu decidi me alegrar, eu decidi olhar para o outro lado da vida. Satanás coloca algo para me fazer chorar. Eu olho para a cruz e na cruz eu tenho esperança. Eu olho para a cruz e na cruz eu tenho um novo começo. Eu decidi me alegrar. Quem decidiu se alegrar junto comigo aqui? Não é um momento. Alegria é uma decisão. A alegria do cristão flui do relacionamento com o Senhor e não de fatores externos. Você não precisa que nada aconteça do lado de fora para ficar alegre. Você é alegre porque você tem Jesus na tua vida. De novo, entendeu isso aqui ou não? Existem pessoas que acham que quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Ele está colocando a expectativa em pessoas, isso ajuda. Mas não coloca a tua expectativa em pessoas que é pesado. Agora quando você tem Jesus, oh aleluia. Oh glória, quando você tem Jesus, você pode estar no vale que for, na prova que for, você vai entender que tem motivo para sorrir.
Você vai entender, caramba, eu mereci o inferno, eu merecia a morte, eu merecia a acusação, eu merecia viver mal, eu merecia viver desprotegido, eu merecia viver angustiado, com medo de tudo, de todo. Com trabalho que vão fazer com meu nome, com trabalho que vão fazer não sei o quê, com armação. Mas quando você tem Deus, você sabe que você está blindado, você está protegido, você pode andar em paz, você tem um Deus que cuida de você, irmão. Eu fico pensando, tem gente que às vezes vai para lugares, eu vou para um lugar nobre, eu vou para a América, eu vou para tal... Aí ele relaxa, aqui eu estou seguro. No Brasil eu não relaxo, aqui eu estou seguro. Por quê? Porque ele está confiando na segurança pública daquele lugar. Agora, por que a gente não anda em paz diante da vida? Não estou falando para não ter cuidado, estou falando andar em paz diante da vida, sabendo que tem um Deus que não dorme. Oh Jesus, eu vou de novo, tá? Eu sei que isso não te emociona. Eu sei que você se garante mais no teu seguro do que no Deus que protege. Irmão, vindo para cá, Satanás investiu contra a tua vida, mas ele perdeu. No dia de ontem, Satanás investiu pesado para te destruir, mas ele perdeu. Na madrugada de ontem para hoje, ele tentou te matar, mas ele perdeu. Oh glória! Enquanto você está aqui no culto, ele quer fazer você passar o mal e morrer, mas ele perdeu. Por quê? Porque aqueles que amam o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos para protegerem. Em nome de Jesus, tem anjos guardando você, guardando a tua vida. O inimigo não parou de investir, mas é porque Deus continua te guardando. Se alegre, meu Deus do céu. Como eu posso, pastor, vencer essa ansiedade? Fazendo bem para os outros. Sabe qual é o problema? É que quando a gente está ansioso, a gente quer que alguém faça por nós. E aí Deus está te dando uma direção. Quando estiver ansioso, quando estiver vivendo o dia mal, decida fazer por alguém. Você vai descobrir que tem mais prazer em fazer por alguém do que alguém fazer por você. Olha o que a Bíblia diz, é melhor dar? É melhor dar do que receber. Então quando você estiver vivendo um momento difícil, procura alguém para abençoar. Vou de novo, tá? Evangelho é contra a cultura, irmão. Quando a gente está vivendo um momento difícil, qual é natural? Alguém me ajuda, por favor. A Bíblia ensina. Estou vivendo um momento difícil? Faço bem. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo no verso 5. Ele está dizendo assim, olha. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém olhar para você, vai dizer assim, aquele cara faz o bem. Aquele cara não é crente só de falar, não. A conduta dele é diferente. E outra. Paulo tem autoridade para falar aqui porque está preso e está falando manso. Está preso e está falando bonito. Ele não está descarregando nas pessoas. Então ele tem autoridade para falar. Quem ainda está comigo, diga eu. Entenda isso aqui. A cultura lá dos moravianos, eu não sei se você já ouviu falar dos moravianos. Eles estavam em meio a perseguição no país deles, na Tchecoslováquia. E eles, no meio dessa perseguição, eles vão pedir lá ao imperador da época e tal, e não conseguiram resolver. E sabe o que eles fazem? Esse grupo de pessoas moravianas, eles começam a enviar missionários pelo mundo. Vivendo uma crise, mas enviando missionários pelo mundo, para pregar a palavra. Um grupo desses missionários encontrou com John Wesley viajando de Londres, da Inglaterra, para a América. E esse grupo, de um deles que foram enviados pelo mundo, ao redor de todo mundo para pregar a palavra, uma tempestade terrível pegou aquele barco. E John Wesley vai contar depois nos seus livros que ele estava desesperado com medo de morrer. E ele angustiado, chorando, com medo de morrer. De repente ele olha para o lado e vê os moravianos. E ele não entendia muito bem o que eles estavam cantando, mas ele guardou na memória o ritmo que eles cantavam. O barco chacoalhando, o barco balançando. Uma tempestade incrível. E os moravianos adorando ao Senhor. Eu fiquei pensando nisso. Aquele dia, John Wesley diz que ele teve uma conversão, porque ele foi entender depois que aqueles homens podiam adorar no meio da tempestade, porque eles sabiam que tinha um Deus que estava cuidando de tudo. Daquele dia em diante, a vida de John Wesley nunca mais foi a mesma. Irmão, eu tive o privilégio de ir numa igreja de 1800 e bolinha, mas é uma big igreja, dá show nessa igreja aqui. É uma igreja extraordinária lá em Londres. Um homem que dizia, olha, mesmo tendo uma igreja como essa, o meu maior palco, o meu maior púlpito é a rua, eu quero pregar na rua. É responsável por um grande avivamento na Inglaterra. Sabe o que eu estou querendo dizer? Alguém no meio da crise que ousou adorar, ao invés de reclamar, impactou a vida de outra pessoa. Eu vim profetizar que é Deus que está permitindo essa tempestade. É Deus que está permitindo o dia mal. Só que se você reclamar, você não contagia ninguém. Agora, se você resolver adorar, cantar um hino, exaltar o nome do Senhor, tem gente ao teu redor olhando para você e tirando força do teu louvor, do teu culto, da tua oração. Tem pelo menos 10 pessoas que estão ouvindo o que eu estou pregando. Oh glória! O que ele vai dizer? Ele vai dar um conselho para a gente finalizar.
Ele vai dizer, olha, quer vencer a ansiedade? Oração, súplicas e ação de graças. Oração, está falando de relacionamento. Quer vencer? Quer vencer a ansiedade? Tem relacionamento com Deus. Súplicas é uma oração feita com insistência. Exemplo, mulher cananeia. Você lembra da mulher cananeia? Ela está pedindo um milagre para a filha, que está endemoniada, está mal a filha. Aí ela vem atrás de Jesus. Aí o primeiro detalhe, isso aqui é súplica. Primeiro detalhe, irmão, os discípulos olham para Jesus e falam assim, despede essa mulher porque ela está vindo gritando atrás de nós. Irmão, às vezes nós nos tornamos um empecilho para alguém que quer chegar a Jesus. Vou repetir isso aqui, tá? Às vezes nós que andamos com Jesus nos tornamos empecilho para alguém que quer chegar até Jesus. A gente deveria ser um facilitador, mas a gente se torna empecilho. Tem alguém aqui ou não? Foi embora todo mundo. Os discípulos estão dizendo, essa mulher está perturbando, ela está gritando, manda ela embora. Mas a mulher desiste, é ruim, hein? Ela sabe que Jesus poderia ajudá-la. Ela sabe que quem está falando é discípulo, não foi Jesus que falou. Escuta uma coisa, se você é alguém que vai fazer oração em súplicas, como essa mulher cananeia, não desvia quando alguém te tratar mal, não desvia quando alguém te decepcionar. Sabe por quê? Porque quem está falando é discípulo, mas não é Jesus. Alguém entende isso aqui ou não? Tem gente que o fulano me tratou mal, Beltrano me tratou... Quer um milagre? Foca em Jesus. Quem está comigo dá um glória. Essa mulher continua. Agora Jesus olha para ela fazer um teste. Fala, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ah, a resposta dessa mulher, isso é súplica. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó. E ela vai, ela continua. Essa mulher não desiste. E Jesus no final termina dizendo, seja feito conforme tu desejas. Sabe o que ele está querendo dizer? O plano não era fazer, mas como você perseverou, como você suplicou, vai acontecer como você planeja. Estende a tua mão que eu vou profetizar. A tua oração, a tua súplica está subindo ao céu. E Deus está dizendo, eu estou invertendo a situação por causa do teu clamor, por causa da tua perseverança e por causa da tua súplica. Alguém crê? Terceiro, ação de graça. No meio da ansiedade, procure algo para agradecer. Vou de novo, que a gente vai fazer oração agora no final. Tira 30 segundos para agradecer ao Senhor. Você só vai pensar em coisa que você tem que agradecer. Agradece aí, vai. Agradece ao Senhor. Procure algo para agradecer. Você não vai pensar em nada que tem para pedir. Ah, eu quero um aumento. Em nome de Jesus, o aumento não é agora não. Agradeça. Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Começa aí agradecendo. Eu vou te dar tempo para agradecer. Agradeça. Oração, súplicas e ação de graças. Relacionamento, insistência, gratidão. Agradeça. 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 Aleluia. 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 Agradeça ao Senhor. Vou te dar um tempo para você agradecer. Aleluia. Alguém vai dizer, pastor, como é que eu vou conseguir isso? E aí eu te dou o segredo e a gente finaliza. É o verso 7. Pastor, quando eu orar, quando eu fizer as súplicas e quando eu fizer ações de graças, qual é a garantia que eu tenho que eu vou conseguir fazer? Que eu vou conseguir realizar? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu profetizo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que tentou te angustiar, tudo aquilo que tem te tirado do foco, tudo aquilo que tem atribulado a tua vida, tudo aquilo que está te fazendo te sentir mal, está somatizando já. Você está dizendo, pastor, já estou sentindo dor no corpo, começou na alma e agora já está no corpo. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu vim aqui declarar profeticamente em obediência que o teu coração está guardado. Oh, aleluia. A palavra disse que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu profetizo coração blindado, coração guardado, coração protegido em nome de Jesus. Você não vai dar um ataque por causa dessa angústia. Oh, aleluia. Você não vai morrer por causa dessa angústia, porque essa noite Deus está guardando as tuas emoções, Deus está guardando o teu coração. Alguém que crê nisso, dá um glória a Deus.
Só para quem tem fé. Eu acho que não é para todo mundo fazer isso. Coloca a mão na tua mente. Eu profetizei sobre o teu coração. Eu vou profetizar sobre a tua mente agora. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que a tua mente está protegida. Eu declaro que Satanás não vai alugar terreno na tua mente. Eu declaro em nome de Jesus que a tua mente é mente de Cristo. Eu declaro que você pensa em coisas que são de cima e não coisas que são de baixo. Eu declaro em nome de Jesus que todo pensamento maldito, toda prisão da mente cai por terra. Em nome de Jesus, seja liberto de pensamentos malignos. Seja liberto de pensamentos que te colocam para baixo. Seja liberto de pensamentos que te aprisionam. Seja liberto de pensamentos de lembranças do passado. Há poder no nome de Jesus. Você vai usar a tua mente para projetar coisas novas. Você vai usar a tua mente para projetar um futuro bom. Seja liberto, seja blindado, seja protegido na mente. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Se coloca de